E aí, tudo bem? Boas-vindas a mais uma análise detalhada. Hoje, a gente vai esquecer um pouco todos aqueles estereótipos de cultura pop, sabe? Nada de cavaleiros de armadura brilhante e dragões por aqui. O nosso objetivo, hoje, é construir o mundo medieval desde as suas bases reais, olhando direto para os registros históricos. Nós vamos mergulhar fundo na Alta Idade Média e entender passo a passo como uma sociedade inteiramente nova conseguiu se erguer das cinzas de um império colossal. É simplesmente fascinante ver como estruturas que parecem estar tão distantes da gente moldaram de forma definitiva a organização política, econômica e social de todo o mundo ocidental. Então, vamos lá? Para guiar essa nossa jornada, a gente vai passar rapidinho por 6 etapas. 1. O fim do Império Romano. 2. O senhorio e a terra. 3. A sociedade das 3 ordens. 4. O feudalismo e a vassalagem. 5. O poder da igreja cristã. E, por fim, 6. O renascimento comercial. Muito bem, começando pela parte 1, o fim do Império Romano, a famosa queda do Ocidente. Olha que interessante. Existe um debate super quente entre os historiadores contemporâneos sobre como exatamente o mundo romano se transformou. De um lado, tem uma galera que defende o uso do termo antiguidade tardia. Para eles, não rolou um fim brusco, não. Foi mais uma continuidade lenta e gradual das instituições, da língua e da cultura romanas. Já do outro lado, estudiosos preferem cravar o termo Idade Média, apontando para uma ruptura drástica mesmo. Essa galera foca na desintegração total da autoridade do imperador, no esvaziamento das cidades e na intensa ruralização que tomou conta da Europa Ocidental. A verdade é que ambas as perspectivas trazem dados muito válidos, e a nossa explicação de hoje vai navegar por esses processos sem tomar partido, só observando como essas mudanças ganharam vida na prática. E por falar em transformações, tem uma palavrinha que a gente precisa desmistificar logo de cara: bárbaro. A origem dela é fascinante. No latim, ela vem de balbus, que descrevia alguém que não pronunciava as palavras de forma nítida. Inclusive, é a mesma raiz da nossa palavra balbuciar. Ou seja, originalmente era só um rótulo linguístico. Os romanos chamavam de bárbaros absolutamente todos os povos que não falavam o latim e não tinham aquela herança cultural romana. Era tipo um guarda-chuva gigantesco que colocava no mesmo saco uma diversidade imensa de sociedades altamente complexas, como os francos, os vândalos e os godos. Mas como é que essa galera toda se integrou? Bom, não foi uma invasão da noite para o dia como os filmes costumam mostrar. Tudo começa lá no século III, com as primeiras migrações germânicas para dentro das fronteiras romanas. Avançando um pouco para os séculos IV e V, a gente já vê um assentamento real acontecendo. Vândalos e suevos na Península Ibérica, francos na Gália, até que a gente chega no grande ponto de virada, o ano 476. Os Érulos, sob a liderança de Odoacro, depõem o jovem imperador Rômulo Augusto. E é aqui que o tom da história muda de vez. O Odoacro pega as insígnias imperiais, os grandes símbolos do poder de Roma, e envia tudo para o imperador do Oriente. Fim de jogo. É o sepultamento oficial e simbólico do grandioso Império Romano do Ocidente. Avançando, chegamos na parte 2, o senhorio e a terra, o grande refúgio rural. Imagina a situação. Com a queda do poder central, a segurança despencou e os impostos nas cidades ficaram simplesmente insustentáveis. O que a população urbana fez? Fugiu para o campo atrás de comida e proteção. E foi assim que nasceu o senhorio. Pensa nele como uma unidade produtiva autossuficiente que misturava a antiga noção romana de propriedade com a tradição germânica de honra e lealdade. Essa estrutura era dividida em 3 zonas bem claras. Primeiro, os domínios senhoriais, que eram as terras exclusivas do senhor onde ficava o castelo. Segundo, o manso servil, que eram aquelas faixas de terra cedidas aos trabalhadores para que eles pudessem plantar e sobreviver. E terceiro, as terras comunais, que eram áreas compartilhadas, como bosques, absolutamente vitais para conseguir lenha, mel e pasto para os animais. Era literalmente um ecossistema rural completo. Só que, claro, essa proteção toda nesse novo mundo não saía barato. Para ter o direito de viver e plantar no manso servil, os camponeses tinham que arcar com obrigações pesadíssimas. Dá uma olhada nisso. A córvia exigia trabalho físico totalmente não remunerado nas terras exclusivas do senhor, por vários dias na semana. A talha significava ter que entregar uma boa parte de tudo que o servo produzia. As banalidades eram tipo uma taxa cobrada só pelo direito de usar as instalações básicas do lugar, como o forno e o moinho do senhor. E tinha até a mão morta, que era um imposto absurdo pago para que a família pudesse continuar na terra caso o patriarca falecesse. É ou não é a definição perfeita de uma relação de dependência total? Isso nos leva à parte 3, a sociedade das 3 ordens, a hierarquia social da época.
Se a gente tirar um pouco o foco da Terra e olhar para a organização humana, a gente encontra uma nova forma de estruturar mentalmente quem fazia o quê. Lá no século XI, alguns bispos franceses como Adalberão de Laon e Gerardo de Cambrai formalizaram um ecossistema social profundamente rígido e, ao mesmo tempo, interdependente. A sociedade foi dividida em 3 fatias essenciais. Os oratores, que era o clero, responsáveis por rezar e guiar todo mundo espiritualmente. Os belatores, a nobreza e a cavalaria, cuja função era literalmente derramar sangue para proteger as fronteiras. E, segurando as pontas na base disso tudo, os laboratores, os servos que suavam a camisa na terra para alimentar toda a engrenagem. O conceito era simples: se uma única fatia falhasse, a comunidade inteira desmoronava. Mas tem um detalhe importantíssimo aqui. Esse sistema de 3 níveis era uma visão super idealizada. Na verdade, era uma forma bem conveniente de justificar e legitimar a hierarquia do poder de quem já estava no topo. Na prática, a sociedade deixava de fora grupos inteiros que já existiam e estavam crescendo, como os comerciantes, os artesãos e os vilões. E não, os vilões não eram os bandidos da história. Eram apenas trabalhadores rurais livres que não estavam presos à terra. Como sempre, a realidade era muito mais complexa e bagunçada do que a teoria desenhada pelos bispos. Agora, parte 4. O feudalismo e a vassalagem. A política exclusivíssima dos nobres. Enquanto os servos cuidavam de alimentar todo mundo, a elite se organizava de um jeito bem intrincado. E aqui é fundamental a gente diferenciar as coisas. O senhorio era aquela relação econômica entre o nobre e o servo. Já o feudalismo era um contrato político e militar estritamente entre os nobres. O ritual que criava esse contrato era a famosa cerimônia de vassalagem, que era dividida em 3 atos. No passo 1, o nobre de menor poder, que a gente chama de vassalo, declarava verbalmente sua submissão ao nobre mais poderoso, o suzerano, prometendo lutar as guerras dele. O passo 2 aumentava o peso da promessa. O juramento era feito com as mãos sobre os evangelhos. Isso trazia o poder divino como testemunha do acordo, não era pouca coisa. E o passo 3, a investidura, era a entrega física de um objeto simbólico, tipo um punhado de terra ou um ramo, que representava o feudo concedido. Era exatamente assim que se forjava uma aliança política inquebrável num mundo onde não existia um Estado forte. Seguindo em frente, parte 5. O poder da Igreja Cristã, a grande força unificadora. E já que a gente falou sobre o peso religioso nos contratos políticos, chegou a hora de olhar para a força unificadora máxima desse período. Pensa num mundo todo quebrado em centenas de pequenos feudos. Quem preencheu aquele enorme vazio deixado por Roma? A Igreja Cristã. E como eles fizeram isso? Organizando-se fisicamente para estar presente em cada centímetro da vida medieval. O território inteiro foi dividido em dioceses, que eram regiões enormes lideradas por um bispo, sempre a partir de uma catedral imponente. Mas o controle real, o dia a dia mesmo, acontecia no nível micro, nas paróquias. Eram essas divisões locais, nas aldeias, lideradas por um padre que acompanhava tudo, do batismo ao casamento, das festas de colheita até ao funeral. A igreja não ditava só o espaço geográfico, ela ditava o ritmo, o próprio tempo e o calendário de toda a sociedade. E esse poder colossal não ficou só na teoria, ele se materializou na arquitetura. Se a gente comparar as eras, a mudança é radical. No século X nasceu o estilo românico. Pensa num prédio de paredes grossas, janelas minúsculas, uma coisa incrivelmente robusta. Era literalmente uma fortaleza espiritual, construída numa época de instabilidade e muita guerra. Mas, quando a gente avança para o século XII, com a economia e as cidades voltando a respirar, a arquitetura explode no estilo gótico. É simplesmente monumental. O uso inteligente daqueles arcos ogivais permitiu construir abóbadas gigantescas e instalar vitrais imensos. A luz inundava o interior das igrejas. Isso servia tanto para educar a população analfabeta com as imagens bíblicas coloridas, quanto, claro, para mostrar para o mundo inteiro o poderio econômico absoluto da igreja que andava lado a lado com os grandes monarcas. E chegamos à nossa última etapa, parte 6, transformações e renascimento comercial. O caminho para a Baixa Idade Média. Aquela grandiosidade toda das catedrais góticas já era um baita sintoma de um mundo em mudança. As fissuras no rígido sistema feudal começaram a aparecer. A partir do século XIII, uma reação em cadeia perfeitamente lógica começa a redesenhar um mapa da Europa. E adivinha? Tudo começa no campo, com uma inovação tecnológica que parece super simples, o arado de ferro. Ele era muito, mas muito mais eficiente que as velhas ferramentas de madeira. O passo 2 é consequência direta disso. Pela primeira vez em séculos, a terra produziu mais alimento do que as pessoas precisavam para sobreviver. Havia excedente. O passo 3, comida de sobra, significa menos gente morrendo de fome e um crescimento populacional enorme. E o passo 4 é onde o mundo medieval vira de cabeça para baixo.
O que fazer com a comida que sobra e com as pessoas que não cabiam mais no campo? Essa galera toda volta para as cidades. Acontece um renascimento comercial explosivo e surge uma classe social totalmente nova e ambiciosa, formada por comerciantes e artesãos urbanos, a burguesia. E isso traz a gente para o grande fechamento dessa nossa análise. Olha só, durante séculos a gente viu que a terra era a única e absoluta medida de poder. Quem tinha a terra ditava as regras do jogo. Mas agora, com moedas girando sem parar nos mercados das cidades e com burgueses acumulando fortunas longe das plantações, o eixo do poder inevitavelmente balançou. Então fica aqui uma reflexão bem provocativa para a gente pensar. Como é que essa antiga aristocracia, acostumada a se basear em espadas, juramentos e feudos, vai tentar segurar o seu domínio numa Europa onde o ouro dos comerciantes começa a valer tanto quanto a terra? É exatamente essa pergunta que abre as portas para a gente entender a fascinante transição rumo à Baixa Idade Média. Muito obrigado por acompanhar essa explicação até aqui, a gente se vê na próxima.